SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem Jesus. Amados, eu quero compartilhar nesta noite a palavra poderosa do Senhor, falar sobre uma passagem aqui que fala sobre a cura de 2 endemoniados gadarenos, ou libertação de 2 endemoniados. E talvez você que não conheça esse tipo de situação, ou talvez alguns de vocês conheçam e alguns falam, mas que história é essa? Novamente mais um homem, um obstinado, um homem que fala que serve ao Senhor, falando de endemoniado, falando de demônio. Não, amados, a glória do Senhor, nós não queremos engrandecer os demônios e nem Satanás e seus demônios, nós engrandecemos o Senhor dos Senhores, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus santo e tremendo. Nós não conversamos com demônios, nós falamos na autoridade do nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo. E essa palavra nos mostra a seguinte situação. No capítulo 8 de Mateus, do versículo 28 em diante, diz assim: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritavam: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade contaram a todos estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogavam que se retirasse da terra deles. Olha que passagem interessante. Na terra dos Gadarenos, Jesus entra para fazer algo tremendo, para libertar 2 homens do endemoniamento, para libertar 2 homens do cativeiro, da possessão demoníaca que estava sobre a vida deles. Talvez eu e você não conseguimos enxergar em pessoas, mas Jesus tinha pleno discernimento. Essas pessoas, elas extravasavam aquilo que elas estavam possessas, algumas não. Algumas não se manifestam, em determinados momentos que elas aparecem ou que elas se manifestam. Algumas estão estagnadas, paradas, e no momento em que a palavra ou a luz chega próximo a elas, elas se revoltam, elas se manifestam, porque a glória de Deus é maior. A luz de Deus ofusca todas as trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz de Deus, contra o poder de Deus. Por isso, tem homens possessos, mulheres que se manifestam quando um homem e uma mulher de Deus, ou a palavra de Deus é revelada, a palavra de Deus é proferida e há uma manifestação. No entanto, eles estão incubados, como se estivessem parados dentro desta pessoa. E quando a palavra poderosa de Deus revela quem está neles, eles precisam sair dessa pessoa. E eles se revoltam, se manifestam porque não querem. E eles precisam de algo ou alguém para entrarem ou para dominarem, para estarem juntos novamente, porque não podem vagar. São espíritos enganadores que vagam por aí, por isso eles precisam se apoderar de pessoas, para que manifestem em pessoas que são imagem e semelhança de Cristo, aquilo que eles querem fazer, aquilo que eles querem destruir e matar. Aqui no texto, amados, a palavra revela que estes 2 vieram ao encontro, saindo dentre os sepulcros. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro, ou seja,
Jesus pisou o pé nesta terra. Os demônios que estavam naquele lugar se manifestaram. O Senhor poderoso, aquele que tem poder sobre céus e terra e sobre nós, está aqui. Ao ponto deles irem até Jesus, amados, saindo dos sepulcros. A possessão demoníaca faz com que pessoas vivam em trevas. Esses homens, a palavra de Deus diz que estavam em sepulcros, em lugares em que são colocados mortos, amados. Vivem naquele lugar. Isso é possessão demoníaca, possessão de demônios sobre a vida de pessoas. Tem pessoas que querem se apartar do mundo, se apartar de tudo. Quando a depressão vem, quando situações contrárias vêm, eles não querem conversar, eles querem se anular, eles querem ficar sozinhos, eles querem ficar num quarto escuro e os pensamentos de morte começam a tomar conta da vida deles. E aí entra a legalidade para que Satanás habite naquele lugar, naquela vida e possa tentar e tente matá-los e destruí-los. Então, amados, nós vemos aqui o poder de Deus se manifestando novamente. A palavra de Deus diz que quando ele pisa o pé nesta terra, esses homens saem do sepulcro e vêm até ele. Olha, o que queres de nós? O que queres de nós? Olha o que eles falam. Furiosos que ninguém podia passar aquele caminho. Então, eis que gritavam, o que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Amados, você já imaginou que o próprio israelita, o próprio judeu ortodoxo não acreditava em Jesus como o Filho de Deus? E aqui vem dois endemoniados gadarenos que confirmam a posição no reino de Deus, da soberania, da autoridade de Jesus. Dois endemoniados. Eles não falariam por si próprio, o próprio demônio, os demônios que estavam naqueles homens declararam: o que queres conosco, ó Filho de Deus? O que temos contigo? É claro que não tem nada, porque o poder de Deus quer que o homem seja limpo e perfeito diante da vontade dele. E a imperfeição das coisas do demônio, das coisas de Satanás, querem matar vidas, querem ferir vidas. O propósito é destruir famílias, vidas, dilacerar vidas, porque eles sabem que ferem o coração de Deus nessa situação. Então, amados, quando eu e você entendemos que estar apartados de Deus, certamente eu estou servindo a Satanás. E talvez você fale: mas pastor, que conversa furada é essa? Que conversa boba é essa de falar só porque eu não sirvo, não proclamo Jesus e não acho que ele existe, eu sirvo a outros deuses, a Satanás? Amados, o domínio que está sobre a tua vida, se não é de Deus, amados, só tem duas opções, né? Ou você é de Deus, ou se considera filho de Deus, ou não. Ou apartou-se de Deus, não é filho de Deus, está sob domínio das trevas. E o domínio das trevas, amados, é o que você não imagina, porque está dentro de vós. Está querendo fazer algo na tua vida, na tua história de vida, que você não consegue compreender e interpretar. Sabe quando você agride a sua esposa, espanca a sua esposa? Quando você chuta os teus filhos, espanca os teus filhos? Quando você lança palavras de maldição aos seus filhos que foram gerados por você e pela sua esposa, tem uma semente implantada que é sua e foi gerado dentro, no interior da sua esposa. Tem o teu DNA, tem partes de você, tem semelhança contigo e você faz isso. Como pode estar em Deus e como pode ser servo de Deus e ser filho de Deus quando você espanca a imagem e criatura de Deus que foi dada a você? Como pode? Como pode fazer parte quando você espanca a sua mulher, quando você agride ela com palavras, você amaldiçoa a sua própria esposa, quando a palavra de Deus diz que se tornariam uma só carne? Agora em Cristo, quando casassem, se tornariam uma só carne. Pessoas crescendo juntas, se amando no domínio pleno de Jesus, firmados na rocha que é Ele, estabelecidos no reino dEle. E como pode falar que não existe pessoas que estão sob o domínio das trevas? Quando um filho se levanta e espanca o seu pai, ou diz que tem autoridade sobre a casa, e faz com que o pai seja como um servo, como um animal, então essas pessoas estão sob o domínio de Deus, são filhos de Deus, temem a Deus, honram a Deus? É claro que não.
Eles estão sob o domínio das trevas. Quando uma pessoa tira a vida do outro simplesmente por causa de um sapato, simplesmente por causa de um celular, e coloca e penetra a faca em uma pessoa, ou tira, ou profere um tiro sobre essa pessoa e tira a vida dele, essas pessoas estão sob o domínio de Deus, estão voltadas a Deus, e talvez você também me pergunte, mas pastor, Deus poderia ter eliminado isso. A decisão, amados, da escolha de todas as coisas é minha e tua. A decisão de fazer certo é minha, a decisão de fazer errado é minha e tua. A decisão de fazer certo é minha e tua, e de errado é minha e tua também. Deus está nos mostrando e nos falando que Ele dá liberdade de escolha a mim e você, de seguir para a vontade dEle ou seguir para a vontade de Satanás, de servir a um Deus vivo e soberano que tem domínio sobre tudo, ou servir as coisas do mundo e as coisas de Satanás, que querem matar, que querem oprimir, que querem condenar. Quantos nós vemos, quantos casamentos, amados, no mundo, no Brasil, dilacerados, quantas pessoas extremamente ricas que casam e passaram-se 3 meses e se separam, 6 meses, não aguentam ficar juntos 1 ano, e já casam com outra, e com outra, e com outra, e achando que aquilo é porque a mulher era errada. Não, agora eu escolhi a certa. O homem era errado, agora eu escolhi o certo. Não, é uma mentira, uma farsa de Satanás. Porque se você não reconhece quem é a sua mulher e quem vai ser a sua esposa, o seu cônjuge, no decorrer da sua caminhada, amados, você está em dúvida de quem é você, do que você é. Porque alguns falam, não, mas ela não prestava, ou ele não prestava, esse não prestava, aquele não prestava, e você como está? Como está você diante de Deus? Como você está diante de você, de si próprio? Quem você é? É só você olhar no espelho, amado. O espelho revela quem você é, se você quiser ver. O espelho não revela a sua lindeza, a sua face bonita, os seus cabelos sedosos e bonitos, ou a sua face com rugas, ou a velhice chegou, ou os seus cabelos brancos somente. Ela revela também quem sou eu diante de mim mesmo. Você olha para o espelho e vê quem é esta pessoa. E aí você consegue interpretar. Eu estou no caminho certo ou eu estou no caminho errado. Amados, a possessão das trevas demoníaca, ela pode ser liberta através de Jesus. Sim, Ele tem poder. Mas você precisa confiar nele, acreditar nele e que Ele tem pleno domínio e poder para libertar você desse cativeiro. E se você espanca sua esposa, se espanca seus filhos, se faz negócios ilícitos e se corrompe constantemente, eu tenho uma novidade para você. Você pode deixar isso e pode seguir a vontade de Deus. E aí sim você pode se considerar filho de Deus e temente a Deus. Agora, se você permanece no pecado, no erro, no espancamento, no dolo, na corrupção, em tantas outras coisas que faz de errado, eu te diria que Deus continua te amando. Eu te digo que Deus continua te amando. Mas Ele não vai compactuar com esses seus erros. Ele não faz parte desses erros. Ele é amor. Ele é fidelidade. Ele é compaixão. E Ele confronta esses erros. A palavra dEle confronta esses erros. Ele é imutável. Ele é amor, continua te amando, mas não compactua, não faz parte desses pecados. Portanto, amados, se renda ao Senhor, se renda a Ele, clame a Ele, e Ele mudará a tua história de vida. Eu tenho convicção para falar isso. Eu tenho plena convicção do que estou falando. Ele mudou a minha história de vida, por isso eu estou lhe falando. Não é uma história contada ou um livro ultrapassado. É a história genuína do que Deus pode fazer na vida de um homem. Que você receba esta palavra em nome de Jesus. Seja liberto e curado para a glória do nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.